quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Estamos aqui com a Ilse Ribeiro, também Mermaid Semijoias, olha, sou com as minhas semijoias lindas aqui comprando toda a produção dos nossos looks. Também Bioculinária Saudável, que trouxe mimos incríveis para as nossas convidadas. E nós vamos iniciar agora mais um episódio do podcast DSI. Seja bem-vinda, dona, ao podcast DSI. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Carol Lobato. Muito obrigada pela sua presença. É uma honra ter você aqui com a gente, contando um pouquinho da sua história. E eu quero começar te perguntando como foi, né, o início da sua jornada no varejo. Carol, que ela tem várias franquias, né? Carol, conta um pouquinho pra gente da sua jornada e das suas franquias. Alô, querida, eu quero começar te agradecendo também, que eu fiquei super surpresa, fiquei lisonjeada com o seu convite, né? A gente se esbarra aí ao longo da vida. E aí, quando você chega até mim, eu falo, gente, como que a Gabi me achou? Mas essa conexão entre mulheres é meio assim, né, Gabi? A gente se observa, a gente se admira, e em algum momento a gente chega perto, se conecta, exatamente. Então, muito obrigada, estou feliz de estar aqui, iniciando esse projeto com você. Eu brinco que eu me tornei Carol Lobato dentro do varejo, e foi um negócio assim, meio que eu caí de paraquedas, sabe? Porque a minha vida profissional ia para um outro caminho, assim, né? Eu me formei em engenheira civil aqui na Universidade Federal aqui do Estado, na UFES. Trabalhei 14 anos com construção civil em construtoras, enfim, à frente de obras mesmo, canteira de obras, peão de trecho, que eu brinco, né? E um universo completamente diferente do varejo. No entanto, ali dentro tem gestão de recursos humanos, gestão de gente, gestão de materiais, gestão financeira. E quando eu cheguei, né, nesse momento do varejo junto com o Ricardo, meu marido já era comerciante, com as nossas multimarcas, né? A gente tem as multimarcas Outlast, já que ele já 18 anos aí, esse ano a gente completa 18 anos de Outlast. Eu chego com a nossa primeira franquia Reserva em 2015, né? Foi ali que eu caí de paraquedas total. E em 2021 a gente trouxe uma outra franquia nacional, que é a Celares, que são acessórios para celular, para dispositivos mobile em geral, assim, capas, películas, fones. E nunca mais mandei um currículo, cara. A obra hoje que eu faço é só de loja, né? Eu me encontrei, né? A vida foi meio que me levando para esse lugar, assim. Eu deixo a construção civil formalmente. Em 2015 foi uma época muito difícil para esse segmento aqui no estado, né? Uma época de pós-Lava Jato, as construtoras vivendo uma realidade muito difícil. Eu fiquei desempregada. E aí, no momento dessa rescisão, eu já peguei essa rescisão, joguei toda dentro da obra da Reserva do Shopping Vitória. E ali eu falo com o Ricardo que naquele momento eu me tornei sócia dele, porque nós já éramos casados, eu acompanhava a vida de comerciante dele desde o nosso namoro, eu sempre apoiei, a gente sempre fez tudo muito junto, mas eu acho que ali eu me vi assim, empreendendo junto com ele, sentindo aquilo pulsar no sangue, aquilo ser o nosso ganha-pão. Então, foi assim, Gabi, foi de supetão, eu tinha acabado de ter minha filha, eu voltei de licença maternidade nessa realidade, e essa história de eu ter ficado desempregada, né, eu consegui fazer um acordo com a empresa que eu trabalhava, foi porque eu estava deixando minha filha de 7 a 7, minha filha de 5 meses e meio na creche. Eu ia trabalhar arrasada, sabe? E a gente abrindo esse negócio juntos pela primeira vez, eu e o Ricardo. Então, assim, sabe um momento onde parece que tem uma vozinha que fala: Caroline, tem horas que a gente precisa fazer algumas escolhas, sabe? Para que aquilo que você se dedica naquele momento seja o melhor que você possa fazer. Tava muita coisa junta e tava difícil. Então, eu acho que de fato a escolha que eu fiz foi de me dedicar à minha filha recém-nascida, aquela coisa do maternar, mas ao mesmo tempo a veia empreendedora pulsando para apoiar Ricardo e estar junto com ele na chegada da Reserva no Espírito Santo,
que foi ali, Shopping Vitória, em 2015. Esse ano a gente completa 10 anos de Reserva Shopping Vitória. Ai, que incrível, Legal, Carol. né? Muito Legal. legal. Parabéns, viu, pela jornada de vocês. É uma marca que vem crescendo, né? E as redes aqui também. É muito lindo ver o quanto o capixaba gosta da marca, Sim. usa, né? A gente vê muito a reserva por aqui, sim. assim, é muito forte. Então, assim, é um senso de comunidade e posicionamento que vocês conseguiram trazer e construir aqui dentro do nosso estado com a marca, né? Sem dúvidas, assim, Gabi. E essa coisa que a gente começou falando de conexão, de identificação, né? Assim, a Reserva é uma marca carioca. O Ricardo começou a trabalhar com a Reserva, ela tinha acabado de nascer, a Reserva é uma marca de 2006. Ele trouxe para a nossa Multimarcas Outlast a Reserva em 2008 e o capixaba abraçou dentro da Multimarcas, dentro do atacado, eu digo pela nossa Multimarcas e por tantas outras aí do Espírito Santo, a marca foi abraçada pelo capixaba mesmo. Então quando a gente chega com a bandeira, né, com a branding mesmo, com todo o contexto em 2015, a marca já estava muito mais consolidada, com o seu papel, com o seu propósito, né, de cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias, muito consolidado. A gente se identificou muito com isso, né? E não à toa, assim, hoje nós somos considerados sócios locais da marca, nós fazemos parte do comitê de franqueados da Reserva, o que é muito bacana, porque a gente pode contribuir com o nosso olhar, com a nossa sensibilidade do front para a construção enfim, daquilo que é uma companhia hoje, que é a maior companhia, né, de moda e varejo da América Latina, né, com as fusões recentes, enfim, aí é um papo muito business. Mas você vai entendendo que, assim, a gente pititinho aqui, com a nossa pequena essência, como que a gente é capaz de contribuir para um negócio que é muito maior do que a gente, né? E levar a essência de vocês para a marca, né? E levar, sabe assim, ter essa abertura, ter essa comunicação a ponto de a gente conseguir, sim, observar, pontuar, dar dicas, sabe? E levar da nossa cultura também, né? Somos um país continental, então a cultura capixaba é muito peculiar. E a gente pôde contribuir com o nosso jeitão, assim, para que a marca fosse tão bem recebida e acolhida e tivesse tamanha aderência com o mercado capixaba. Então, sem dúvidas, isso é resultado de uma troca, que é tipo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Muito bom. E você trouxe um ponto também que eu percebi aqui, tanto nas nossas outras convidadas, o quanto ser mãe potencializa uma mulher. Né? Não só você, quanto a Amanda também, que foi uma das nossas convidadas, trouxe, né, que a virada dela para o empreendedorismo veio com o nascimento do filho e a necessidade de estar presente, né? O quanto, às vezes, a gente acha que a gente vai perder as forças ou que vai ser mais difícil, mas parece que potencializa, né? Eu não consigo entender isso, mas visualizo isso em vocês. Você vai entender, vamos ver. Vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. Gabi, assim, é uma loucura, assim, é muito difícil falar sobre isso, porque é uma mistura de tudo, né, assim, eu sou uma pessoa espiritualizada, então, assim, eu creio em muitas coisas que eu acho que fogem ao nosso simples livre-arbítrio, sabe? Eu acho que tem uma mistura de instinto, de hormônio, de Deus, de tudo isso, e vem uma força, sabe? Talvez se nesse momento, por exemplo, que eu te contei que muito brevemente, né, onde eu fiz uma transição de carreira, assim, no pulo, talvez se não houvesse a Letícia na história, né, e o quanto que ela me impulsionou a, não, eu tenho que conseguir, é só jogar no meu colo que eu vou cair dentro, essa coisa da leoa que vem da maternidade, talvez eu tivesse sucumbido, assim, talvez eu tivesse me entregado, talvez eu tivesse parado, esperado, e eu acho que do que já vi da vida, a gente parar e esperar, sem pensar, sem planejar, sem programar, eu acho que traz prejuízo pra gente, assim. Eu não tô querendo dizer que a gente às vezes não tem que parar, olhar e pensar, mas assim, eu sou de formação uma solucionadora de problemas, sabe, Gabi? Assim, a minha formação acadêmica é isso, né? O engenheiro nada mais é do que um grande solucionador de pepinos diários, né? A gente faz isso todo o tempo. E eu trouxe isso muito para minha vida. Então, quando eu me vi assim, numa situação que tem isso para resolver, se eu paro, espero e deixo rolar, eu estou me impedindo de fazer uma escolha, de escolher um caminho. Ainda que não seja o melhor caminho, eu acho que dentro do caminho, outros caminhos se abrem. Então, eu tenho sempre o impulso de dar o passo, sabe? Pode não ser o melhor passo, às vezes a gente dá um passo e recua,
Mas dentro desse passo, dentro dessa trajetória, os caminhos se abrem para nós. E ali a gente vai se redirecionando. Então essa coisa do estar sempre aberto, não protelar, não procrastinar, né? Eu vejo muitas mulheres assim, com as quais eu convivo, que às vezes por insegurança, ou enfim, pela sua rede de apoio, ou por questões muito íntimas que às vezes vêm de lá, de outro lugar, e outros lugares e outros tempos, elas se entregam a uma estagnação. E tudo bem, né? Ok. Mas é importante a gente estar sempre pensando que essa estagnação, ela está nos impedindo, ela tá nos bloqueando. Então, gente, vão para frente, sabe? Vão dar um passo, né? Ainda que não seja o melhor naquele momento, ele vai te guiar para outras portas, outros caminhos vão se abrir. Então, nessa minha história de transição de carreira, de mudança, e de entender que era necessário para minha família, né? O primeiro passo que eu dei foi: a coisa mais importante da minha vida é a minha filha, assim. A minha principal função é ser mãe da Letícia, né? Então, até para ser uma excelente mãe para ela, eu tenho que trabalhar, eu tenho que empreender, eu preciso de resultados financeiros, eu preciso de reconhecimento, porque isso é uma coisa que me move. Aí é do meu signo, da minha natureza, sabe? Eu gosto de que as pessoas falem: nossa, isso que você está fazendo é legal, olha, eu fui muito bem atendida, sabe? Ou quando vem uma coisa contrária, eu me movo, eu me mexo para corrigir, para reconhecer, inclusive, que não foi legal e que eu posso melhorar, eu posso fazer diferente. Então, assim, nessa principal função da minha vida há 10 anos, né, Letícia tem 10 anos, que é ser a mãe dela, é cuidar dela, é preparar esse ser humano para o mundo, ser uma empreendedora ativa, que corre atrás, enfim, que acredita nas pessoas, principalmente. Eu acho que o nosso maior corre atrás hoje, Gabi, é estar perto de pessoas que nos agreguem, sabe? Então, assim, sem dúvida, a maternidade é o que me impulsionou naquele momento, e hoje ainda, eu acho que para sempre, eu vou estar sempre resgatando essa força da leoa lá de trás para encarar os desafios que se apresentam cotidianamente, né, nas nossas vidas. E essa busca, né, de querer também ensinar, então você ensina através das suas ações, das suas atitudes, e aí é no todo dia, para sempre. Sem dúvidas, assim, é através do que a gente realiza, das ações, muito mais daquilo do que a gente fala, do que a gente escreve. Eu tenho boca suja, sabe, Gabi? Eu falo palavrão o tempo inteiro. Isso veio lá da construção civil, sabe? Muito homem, né? Coisas lá. Então, assim, a minha filha, ela chegou num ponto que ela já não me corrige mais. Aí ela fala com as pessoas: a mamãe fala palavrão, sabe, gente? Então, assim, eu acho interessante que o exemplo que eu dou, péssimo, mas o exemplo que eu dou, reconhecendo que é péssimo, o que ficou pra ela foi que, tipo, não quero falar palavrão porque eu já sei que é feio, porque mesmo que a mamãe fale, não é uma coisa legal, sabe? Então, assim, essa coisa do fazer, do falar, do executar, até quando a gente não pratica o que de fato a gente diz que tem que ser feito, a forma com que você se porta diante disso, se posiciona, né, fala muito mais do que aquilo que você está dizendo. Então, um exemplo bobo aí de dentro de casa, mas que fala muito sobre essa coisa do exemplo, né, do ensinar pelo exemplo, pelo que você de fato é. Muito bom. E eu quero começar agora, assim, fazendo uma pergunta para você. Quem é a mulher por trás de todos esses negócios? Conta para mim. Nó, Gabi, essa mulher é uma mulher em construção, sabe aquela plaquinha do em construção, né? Eu sou muitas, eu sei disso, assim, e elas às vezes entram num conflito tremendo, ora elas se amam, ora elas se detestam, entendeu? Então, essa busca por me conhecer, por entender as minhas limitações, respeitar os lugares onde eu já não me permito mais chegar, estar, e buscar e ter a curiosidade de novos lugares onde eu nunca fui, onde eu nunca alcancei, onde eu não conheço, inóspitos assim para mim, me manter curiosa, né? Hoje já
com a minha idade, né? Os cabelos brancos revelam. Lindíssima, maravilhosa. Cabelos brancos Inspiração, revelam. malha todos os dias. Olha esse corpo. Gente. A Gabi tá me vendo. Porque essa força física, ela é fundamental para essa nossa força interior, da inquietude mesmo de estar sempre buscando o novo. E às vezes esse novo está dentro da gente. E a gente simplesmente não achou ainda. Então, a mulher por detrás dos negócios, né? A Caroline, a Carol Lobato, ela é uma mulher múltipla, inquieta, que muda de ideia, que oscila, sem vergonha, sabe? Ora isso, ora aquilo, mas que eu tento me manter firme sempre, assim, toda vez que eu me questiono, a firmeza que me traz são dos meus valores, dos meus princípios, daquilo que eu construí de forma mais genuína, assim, bem de essência, é o que me guia, assim, sabe? Como eu disse, a minha espiritualidade, a minha fé, é nela que eu me ancoro para me permitir olhar para tantos ângulos, assim, para tantos lados, né? Esses 10 anos que eu me referi de uma nova carreira profissional, gente, eu cheguei lisa, né? Eu cheguei sem nada desse universo. A não ser como consumidora, como uma mulher que sempre se interessou pela moda, né? Eu sempre gostei, eu sempre assinei revista de engenharia, de arquitetura, né? Pina, né? E uma Elle, uma Vogue, sabe? Eu sempre flertei com o mundo da moda, assim, eu sempre fui estilosa, sabe? E autêntica, né? Eu te vejo muito autêntica. Olha, Gabi, isso é algo sobre mim que também é um dos meus alicerces, assim, porque eu acho que nos tempos de hoje, a gente confunde muito, né, a autenticidade com uma nova caixa. Assim, eu vejo muitas pessoas, principalmente em redes sociais, tratando a autenticidade e aquilo, para os meus olhos, nada mais é do que um novo padrão, uma nova prisão, uma nova caixa, você é, né? fantasiada, maquiada de autenticidade, assim. Eu falo assim com muita pouca modéstia, porque as pessoas tendem a enaltecer a autenticidade, apesar dela custar caro, né? Ela custa caro em toda a minha vida ser uma mulher autêntica. Mas hoje eu digo, com essa história da falsa modéstia, olhando para esse campo de ser uma coisa enaltecida, que sou sim uma mulher autêntica. Sempre fui, é da minha natureza, não sei de onde vem. Me perguntar de onde vem, não, sempre fui, assim, sempre carreguei as minhas escolhas, as minhas histórias, os meus gostos, assim, sempre gostei de rock and roll e de heavy metal, apesar de ter uma voz fina e uma fala doce, vivi num ambiente muito masculino durante muitos anos, e para além de masculino, machista e sexista, mas eu sempre tive uma força dentro de mim para impor aquilo que eu acredito, mas não uma imposição goela abaixo, mas numa imposição de minha postura, para que eu não tivesse que flexibilizar demais, assim. Eu vi muitas mulheres, por exemplo, na construção civil, que para demonstrar força, rigidez ou austeridade, às vezes até se masculinizavam um pouco, sabe? Eu sempre me mantive uma mulher feminina. Eu lembro de uma reportagem, uma construtora que eu trabalhava. Eu tinha um canteiro de obras grande na Serra, ali no Civite, tinham 200 homens no canteiro de obras, isso em mais ou menos 2008. E a Gazeta, da TV Gazeta, foi fazer uma reportagem comigo na época do Dia da Mulher, porque eles acharam o máximo, que o meu canteiro de obras é um barraco de obra que a gente fala, né, gente, assim, aí tem lá uma xarifada, aí tem nosso escritório e um banheiro. Nesse banheiro, na hora que eu fui construir, né, o barraco, o canteiro de obras, eu pedi ducha higiênica e pedi sabe aqueles gabinetes que você bota escova de dente e que tem espelho? Então eu pedi no material de construção um gabinete com espelho e uma ducha higiênica. Gente, aquilo repercutiu na cidade inteira. Por quê? Porque não era normal banheiros de canteiro de obra terem espelho e ducha higiênica. Olha que loucura isso. Aí foram lá me entrevistar, né? Isso correu na empresa. Canteiro de obra da Carol tem espelho e ducha higiênica. E mas a gente é mulher, a gente usa isso. Eu tenho melasma, eu passo fio de solar 3 vezes por dia no rosto, desde meus 20 e poucos anos. Eu preciso de um espelho para passar meu fio de solar no meio do dia e para subir as lajes e conferir ferragem. Olha, isso foi massa. Eu tenho uma lembrança disso tão gostosa.
Porque olha que disruptivo isso para a época que a gente está falando de outro dia desse, gente. Mas não era comum. Então, assim, eu acho que a gente vai galgando esses espaços à medida que a gente tem uma certa coragem de enfrentar aquilo que deve ter sido um super deboche, mas que se tornou uma conquista, né? Eu acredito hoje que as engenheiras de obra por aí têm seus banheiros adequados às suas necessidades, que não são as mesmas dos homens, né? Eu acredito que hoje nos canteiros de obras mais mulheres trabalhem, e eu acho, assim, que naquele momento, ainda que tenha sido para um micro-universo, foi a minha contribuição, sabe? Então isso me move, quando eu te falo que essa energia do reconhecimento, do ver que uma coisa mínima que você faz, um ser humaninho viu e achou bacana. Gente, isso me traz uma energia, isso me traz uma força de continuar, porque as coisas que vêm para derrubar a gente, né, Gabi, assim, se a gente pensar numericamente, elas são maiores até. Mas a força que tem um gesto desse tamaninho, como, por exemplo, você me convidar para aqui contar esse monte de história aqui hoje, sabe? Isso tem tanta representatividade para mim. Então, é bem isso que faz, e traz uma energia pro dia seguinte, sabe? Para você começar de novo. Não tenho uma descrição, uma frase para dizer quem é essa empreendedora. Eu tenho para te dizer assim, eu tô realmente em construção, na busca, e eu não paro por aqui, não. Eu quero ir bem longe. Ai, amei. Muito bom quando você traz, assim, essa autenticidade, né? De você entender uma necessidade e você não se limitou ali aos padrões, não se limitou ao que as pessoas iriam pensar, foi lá e fez. E o quanto, Carol, muitas vezes as nossas pequenas ações podem gerar um impacto muito grande, né? Eu falo assim que às vezes mesmo que a gente não percebe, nem tenha consciência sobre isso, nosso posicionamento, a forma como a gente se expressa, está gerando impacto e está inspirando outras pessoas. Então, com certeza, você inspirou outras mulheres a ter coragem de solicitar e falar também, que são demandas e necessidades nossas do dia a dia, mas que muitas se limitam porque não é o adequado dentro do padrão. Então, assim, é lindo ver essa autenticidade. Assim, eu te conheço pouco, né? O que a gente fala, a gente se observa muito e estamos nos conectando agora, mas pra mim, assim, olhar pra você é ver essa mulher autêntica, sabe? Então, isso é algo forte em você, porque a gente consegue notar, de verdade. Obrigada. E eu quero te perguntar, até linkado a esse assunto que você trouxe, né, sobre trabalhar com obras e trabalhar com homem, quais foram os seus principais desafios nesse mercado de trabalho, não só dentro da engenharia, mas também no varejo, né? Se posicionar como uma mulher empreendedora, para ter voz, para conseguir se posicionar ali dentro. Gabi, inúmeros desafios, assim, né? Desafios inerentes à condição de simplesmente ter nascido mulher, né? Eles começam por aí, assim. Desde a faculdade, e depois, enfim, estágios e as empresas todas que eu passei, eu tenho uma percepção, assim, de que eu tinha que ser melhor, sabe? Para que as minhas observações, para que as minhas atuações tivessem o mesmo peso e a mesma força, assim. É como se a gente tivesse que ter um pozinho de brilhantismo todo o tempo para que houvesse credibilidade naquilo que você dizia. Então, assim, num canteiro de obras, eu, como sou, né, uma mulher feminina, doce, delicada, tem muitos prós, sabe, Gabi, também, porque a gente tem essa coisa maternal, essa coisa do acolhimento, né, então eles vinham para mim trazer seus problemas, às vezes problemas pessoais, e como a gente está falando que uma indústria onde o principal recurso também é o homem, né, a mão de obra humana, então esse lidar com pessoas são prós de sermos mulheres e femininas num ambiente tão masculinizado, assim, tão... E que minimiza tanto, ou minimizava, né, gente, assim, acho que as coisas vêm melhorando, mas tanto questões da emoção, do sentimento. Mas os contras, a sexualização da nossa figura, né, assim, a gente ter que, de fato, segurar um pouco às vezes até o que é de nossa natureza, assim, da vestimenta, sabe? O belo fere, né? Então, às vezes, você tem que segurar um pouco como que você se apresenta. Isso era limitador.
Isso era um grande conflito, era algo que me feria, assim. Claro, gente, existe um dress code, né? Existe uma postura, não tô falando da gente de mini saia pro canteiro de obra de jeito nenhum. Até porque tem a gente tem uma essência feminina que traz uma sensualidade que é natural. Que é da nossa natureza, né? Da natureza de muitas mulheres, não de todas, mas que era da minha, né? Que é da minha. Sabe? Então, ter que segurar isso em alguns momentos era algo que me feria, me sentia tolhida, né? Não que eu queria, gente, fazer uma loucura, tá? Não é isso, mas assim, só de eu ter que ter essa preocupação, algo que nenhum homem com o qual eu trabalhava tinha que ter, por que eu tenho que ter, né? Por que eu tinha que ter? Mas eu tinha que ter, né? Então, assim, isso era algo, isso de cara era algo limitante e que eu acho que era uma coisa que não era legal de acontecer comigo e com as outras mulheres, né? A forma com que a gente era olhada, né? sabe? A forma com que a gente era olhada, como que a calça jeans estava, sabe? Pra eu andar naquele canteiro de obras no meio de todos aqueles homens, né? E eu não acho que eu tinha que me masculinizar, como eu disse anteriormente, me deixar de ser feminina para pertencer. Então esse de cara já é um grande desafio. E saindo do canteiro de obras, a gente vai para a empresa, a gente vai para os órgãos públicos. Eu trabalhei muitos anos com obras públicas, eu participava de processos licitatórios, fazendo visitas técnicas. Então ali tinha um ambiente político, ali tinha outras coisas. Então assim, todo o tempo, o olhar para uma mulher feminina dentro desse ambiente remete a uma sexualização. E isso me feria. Isso não era uma coisa que eu achava legal, sabe? Mesmo. E eu sempre tentei, assim, não me submeter a isso, sabe? Posso ter perdido espaço, posso ter perdido oportunidades, até por isso. Mas, assim, era o que era de mais genuíno em mim. E isso teve que me trazer uma maturidade também muito, muito, muito cedo, porque tudo isso aconteceu na minha vida, eu tinha 20 e poucos anos, né? Hoje, aos 45, talvez eu lidasse de outra forma com essas situações que aconteceram comigo. Mas, à época, eu tava, assim, numa formação, né, gente? Eu tava saindo de uma juventude, me tornando mulher, e com muita responsabilidade diante de várias situações como essa. Não foram uma, nem duas, nem três, né? Quando eu venho para o varejo, Gabi, e o meu marido era o comerciante, eu vivo uma outra situação que eu posso dizer abertamente, assim, de preconceito mesmo, né? Porque assim, para muitos talvez até hoje, talvez hoje não, porque muito tempo se passou, mas assim, eu cheguei nesse negócio como a esposa de Ricardo. Sabe? Isso é muito doido, porque eu e o Ricardo não temos essa relação. A gente tem uma relação muito legal nesse sentido. Inclusive, por isso que está dando certo esse tempo todo, né, gente? Tanto a sociedade do negócio como a sociedade matrimônio, né? São os dois contratos que estão caminhando. Porque... Não, só salientar nesse ponto que eu acho um máximo, porque vocês trabalham juntos, vocês malham juntos, é uma vida toda juntos. Depois eu quero saber como vocês administram isso tão bem. Cara, isso é muito, muito legal. Assim, isso é algo que eu acho muito legal, porque eu entrei no negócio dele dando pitaco. E ele me recebeu e ele foi me dando espaço, ele foi entendendo que o que eu tinha para trazer ao nosso negócio, da minha experiência profissional, ainda que muito distinta, mas é uma gestão. Né? Então, assim, tudo aquilo que eu fui trazendo foi contribuindo e ele foi me dando essa corda. Então, assim, para nós... não tem essa divisão, não tem essa história. A gente brinca e não tem nem negócio de setor, sabe, Gabi? A gente é tudo junto e misturado. Mas para o olhar dos outros, é a esposa do Ricardo, sabe? Então, assim, a própria, né, na rede das franquias, tanto Celares, né, quanto Reserva, né, até entender que eu tô ali dentro operando aquele business, é a esposa do Ricardo. E isso existe mesmo, Gabi. Isso é uma loucura, né? Eu trabalho com assessorias de há algum tempo, né? Do Otoé, Fernanda Prates, e eles falam comigo sempre, Carol, você conseguiu se tornar também o rosto dessas marcas com os trabalhos que a gente faz, enfim, assim, dos eventos, das coleções, já há alguns anos. Eu acho que isso me ajudou a um pouco... sair dessa função só do esposa de aquela que estará atrás, aquela que estará à sombra,
para ser entendida como sócia, como parceira, como juntos, né? E isso foi acontecendo, Gabi, tanto que, como eu disse no começo, que hoje a gente, com muito orgulho, né? A gente faz parte do Comitê de Franqueados da Reserva, isso é uma coisa grande, assim, porque a gente está lidando com uma operação muito grande. Eu não tô lá como esposa de Ricardo, sabe? São 4 franqueados do Brasil, né? De vários estados. São 4 membros desse comitê. Um presidente, que é o Paulo de Goiânia, mais 2 membros, um do Centro-Oeste e um do Nordeste. E aqui do Sudeste, somos eu e o Ricardo como embaixadores da marca, sabe? Então, assim, tem essa cadeira pra mim. Ah, Carol, que besteira, né? Pra alguns que podem estar ouvindo. Ah, mas qual o problema de você ser mulher do Ricardo? Problema nenhum. Morro de orgulho dessa função também, que tá entre minhas top 3 da vida, né? Mas num momento de decisão, num momento de você trazer ideias, num momento de você participar de um brainstorming e tal, alguns ainda se utilizam desse recurso, Gabi, para diminuir o que você traz. Tirar sabe? a sua voz, né? Para tirar a sua voz, para colocar a sua voz numa sombra, para colocar a sua voz como um eco, né? Isso rola, isso acontece, sabe? Acontece ainda. Então, voltando para o que você me perguntou, né? De desafios, talvez esse não seja mais um desafio assim tão explícito, mas sempre que eu percebo uma nuancezinha desse lugar, eu fico atenta, sabe? Para que, não de forma forçada, mas que naturalmente, eu não me sinto intimidada por isso. Eu acho que esse é o esforço. Mais do que eu corrigir o outro é sobre o outro. Ele vai ter, ou ela, vão ter as suas questões, vão ter a sua jornada. Eu acho que a preocupação hoje desse tipo de desafio que eu estou trazendo, assim, como elencando como principais, é de que isso não me intimide, de que isso não me cale, de que isso não me murche, sabe? Eu percebo, eu sei que tem, eu sei que tá ali, mas isso não me pertence. Isso tem muita relevância, Carol, porque eu acho que é uma questão que muitas mulheres vivem, sabe? É uma dor que a gente tem, que a gente observa, e o problema está quando a gente se cobra, que é o que você trouxe. Exato. Porque eu vivo situações como essa também no meu dia a dia, e a gente sabe diferenciar um olhar malicioso de quando é um olhar de admiração, né? A gente sabe diferenciar. E como dói quando a gente sente um olhar malicioso ou uma aproximação, né, maliciosa. É como se a gente estivesse suja, né? É uma coisa que machuca a gente, fere. Fere, assim, e com o passar do tempo, você sente a dor, você sente a ferida, mas você começa a entender também que, como eu disse, isso é mais sobre o outro do que sobre nós. Então você vai ficando um pouco mais segura de se manter naquele lugar que você escolheu estar, com aquele tom de voz que você escolheu trazer, com aquela vestimenta que comunica o que você quer comunicar, e que o outro que se vire com as questões dele, mas que aquilo não pode te diminuir, te esmorecer, tirar seu brilho, sabe? Duro é quando isso vem de gente muito próxima, sabe? Aí ainda fere mais, mas assim, hoje eu acho que talvez eu consiga me blindar um pouco mais daquilo que é muito distante, mas às vezes esse fogo é um fogo amigo, e aí você fala, puta merda, hoje eu vou dormir chateada, mas amanhã eu acordo de novo. Melhor, é isso. Pra vida, Mas é uma questão que eu acho que também a maturidade que nos ajuda a lidar, porque a mulher, ela se cobra, eu falo assim, essa situação, que não é nossa, é sobre o outro, nos coloca em um lugar de nos questionar, será que eu tenho que me vestir diferente? Será que eu não deveria estar nesse ambiente? Será que eu deveria ter me sentado nessa mesa? A gente começa a se cobrar, porque será que a forma com que eu falei, eu comuniquei outra coisa? Será que eu me comuniquei da forma certa? A gente se questiona, será que eu dei a entender algum tipo de abertura? Olha quantas questões que você trouxe que permeiam a todas nós. Eu acho que a diferença é daquelas que buscam esse autoconhecimento, primeiro olhar para si, né? Será que eu preciso de passar por todas essas questões mesmo? E que se cercam de pessoas e de ambientes que tragam luz a ela ao invés de sombras, sabe? Eu acho que a diferença dessas mulheres é simplesmente a forma com que elas
se portam diante, assim, a forma com que elas engavetam esse tipo de coisa. Não chega a ser uma blindagem, porque fere, como você diz, mas a forma com que a gente Aprende a lidar. Aprende a lidar, aprende a responder. Eu acho que é a resposta, sabe? Vai ferir, vai magoar, horas mais, horas menos, mas assim, essa nossa linha, essa escolha que a gente fez de traçar esse caminho dessa forma e com esse jeito e com essa postura, isso a gente tem que se agarrar. Que é o nosso posicionamento, que né? é o A nosso forma que a gente se posicionamento, posiciona. que é isso que nós construímos com toda essa bagagem. E é uma trajetória, assim. Eu me surpreendo quando eu vejo mulheres muito jovens já com essa postura, né? Eu falo, cara, que bacana, assim. Isso deve ter vindo de um belíssimo arcabouço de busca e de pessoas e uma fortaleza interior mesmo. Mas eu acredito muito no processo, assim, sabe? De que a gente vai dando esses tropeços, vivendo esses percalços e criando um repertório de como lidar com eles. E não significa que não doa mais, não significa que a gente não se importe, mas significa que a gente começa a tratar aquilo mais como externo do que interno. Então eu não vou mais me questionar tanto se eu deveria estar naquele lugar, ou naquela mesa, ou com aquela vestimenta, ou falando de uma determinada forma. Eu escolhi estar dessa forma. Então o outro que se vire com seus questionamentos. Eu tô aqui pronta pro jogo, pronta pro game. Isso é uma identidade forte, uma base fortalecida. Quando eu sei quem eu sei a intenção do meu coração, eu sei o porquê eu estou nesses lugares, o que eu estou fazendo, o que o outro está fazendo é sobre ele. A gente se fala assim, poxa, que pena que é assim, né? Mas eu sei quem eu sou e eu não vou mudar. Eu passei por uma situação recente. Eu tive muitas críticas ao longo da minha vida, assim, sobre quem eu sou, por às vezes, até um amigo trouxe uma frase uma vez que fez muito sentido pra mim. Ele falou, Gabi, você percebe o quanto há um ruído na comunicação, na intenção do seu coração e o resultado final? Aí eu falei, muito, por quê? Eu sou uma pessoa que eu amo pessoas, eu amo conhecer, eu amo conectar, eu amo abraçar, eu amo. Só que as pessoas me olham num primeiro momento e a maioria visualiza uma mulher mais metida, mais fechada, mais nojenta. E eu sou o oposto disso. Mas levo essa imagem. O oposto, Gabi. Eu não percebi isso de você. Ai, que bom, fico feliz. E aí, em uma dessas situações, uma pessoa... Eu tenho um sorriso largo, né? Eu sou uma pessoa que qualquer coisa é motivo de sorrir pra mim. Sorrir fácil, por qualquer coisinha. E aí, uma pessoa disse que o meu sorriso gerava um significado para algumas pessoas, para alguns homens, de que eu tava dando abertura porque eu tinha um sorriso que gerava essa sensação. E aí aquilo, em algum momento, me gerou um questionamento no momento. Será? Tipo assim, tentei entender, né? E aí depois eu falei, não, eu jamais vou mudar o meu sorriso. Eu lutei tanto pra conquistar esse sorriso. Foi uma jornada de autoconhecimento tão profunda pra sair de um lugar de tristeza, de negativismo, sabe? Pra olhar a vida com mais alegria, por ver luz em todas as situações, que eu jamais vou mudar isso. Deus me deu esse sorriso e é lindo e eu jamais vou deixar de sorrir porque o outro está pensando. Mas olha como vem as limitações. E por um segundo eu pensei em travar ou mudar o meu sorriso porque ele poderia estar despertando. Permeia, né? É um fantasma que permeia a nossa mente, ainda que por um milésimo de segundo. Exatamente. E você vê como que essa terceirização de responsabilidades das atitudes do ser humano, né? Como que isso, para mim, é uma das maiores doenças que nós estamos vivendo, assim. O sujeito responsabiliza o sorriso de uma mulher pela sua petulância, pela sua prepotência ou pela sua presunção, né? Então, pera lá, né, gente? Não para tudo. Pra mim foi o auge. Socorro Deus. Eu falei, poderia ter falado qualquer coisa, agora o meu sorriso. Agora, aí foi demais. Você pensa, uma jovem que tá escutando a gente hoje, ou uma mulher madura também que tá escutando a gente hoje, que viveu num ambiente de opressão, que vive num ambiente de opressão, que vive todo o tempo cerceada de fazer escolhas para si. Ela escuta uma coisa dessa, ela acredita piamente. E assim, Gabi, eu não vejo problema nenhum da gente mudar, sabe? Mudar a vestimenta, mudar uma postura, mudar o jeito de falar, parar de falar palavrão. Então, eu não vejo problema nenhum, mas desde que seja uma escolha nossa, não porque ela veio de outrem, não porque ela veio por uma pressão, ainda mais por uma pressão de enquadramento em questões de sociedade que a gente sabe que tem um objetivo de não deixar a mulher ascender, né? E ser ela, né? De cerceá-la, de
poder, né? Aí a gente vai para um lugar pesadíssimo de patriarcado, de tantas outras coisas que nós vivemos cotidianamente e que eu, né, agora falando sobre mim, já há alguns anos compreendo, sigo na busca de mais conhecimento e luto contra, sabe? Eu tenho uma filha em casa, eu não quero que minha filha seja cerceada de oportunidades, de possibilidades e tenha escolhas limitadas na vida porque existe uma sociedade que a impede, sabe? Eu quero que ela tenha liberdade de fazer as escolhas com base nos seus princípios, nos seus valores, na educação que ela recebeu e no que ela acha que é bacana para a vida. Então, é uma batalha, assim, é uma bandeira, tá? E é uma bandeira que eu acho que vale a pena sempre que a gente pode falar. Sim, né? E por isso o autoconhecimento é tão importante, donas. Porque a jornada de autoconhecimento fortalece a tua identidade, fortalece você entender quem você é, o seu propósito. E aí ninguém te limita mais quando você sabe quem você é, né? Mulheres que muito provavelmente estão deixando que essas vozes ditam a sua própria vida, as suas ações e a sua postura, como acontece. Eu vejo mulheres, eu atendo mulheres que elas aprenderam a se esconder porque o marido disse que o comportamento não estava certo, ou porque alguém disse que não era certo, que tinha que agir assim, e essa mulher perdeu o gosto por se embelezar, perdeu o gosto por assumir a autoridade, dizer a sua própria opinião. Ela se limita, se esconde para não ser vista, porque entendeu que isso é a melhor opção. Isso é muito sério. Isso é grave. Isso é muito sério, assim. E um outro cuidado, Gabi, que eu também penso da gente falar sobre isso, mas que isso não caia num discurso que é promovido por muitos aí, de que essa atitude de nos permitir ser quem nós quisermos ser é uma atitude incompatível com a mulher da família, com a mulher do lar, com a mulher mãe, sabe? Então, isso virou uma salada mista, assim, estão colocando isso tudo no mesmo balaio de gato, mas, gente, essas coisas não são excludentes, nem tão pouco limitantes, né? Ser uma mulher livre, ser uma mulher que é capaz de fazer as suas escolhas e seguir os seus caminhos por vontade própria, não significa ser uma mulher que não vai ser uma esposa, que não vai ser uma mãe, que não vai fazer uma comidinha em casa pro seu marido, que não vai, sabe? Então, assim, não são coisas excludentes, gente. Ser mulher é ser isso tudo. Ser mulher é ser qualquer coisa que a gente quiser, sabe? Eu acho que essa é a minha busca, Gabi. Eu amei. Eu vou lá nesse seu projeto para seguir nessa busca e ficar cada vez mais convicta de que eu posso, de que eu consigo e que nos dias que eu acordo, né, que, meu Deus do céu, o que vai me dar força hoje? Eu vou achar essa força dentro de mim, porque esses dias acontecem para todas nós, né? É verdade, muito lindo, eu adorei. Também Porque adorei. você trouxe, assim, família, o nosso maior ministério. Eu falo muito sobre isso. Então, nós somos todo esse universo, nós não somos uma coisa só, né? Quando a gente fala assim, nós precisamos ser você mesmo. O ser você mesma é ser mãe, é ser esposa, é ser empresária, mas é também se reconhecer como mulher, né? Reconhecer que você merece ser cuidada, que você merece ser amada, honrada, valorizada, você merece ter voz, você merece deixar o teu legado no mundo, né? Todos nós temos um propósito, mas tudo isso fazer com honra, né? Tudo isso fazer com amor e entendendo que o nosso papel também é ser esposa, é ser parceira, é ouvir, é aconselhar, é ser uma mãe presente, é entender as demandas do próprio filho, né? E esse universo é um universo lindo que só uma mulher consegue ser. Todas essas versões. Todo dia. Todos os dias. E eu quero de agora te fazer uma pergunta de o que mudou da Carol lá do começo para Carol de agora? E que mensagem você deixaria para Carol que iniciou toda essa transformação, né, de sair do CLT para o varejo, para empresária? O que mudou nessa jornada que você diria para ela hoje como uma mensagem? Ai, Gabi, mudou tanta coisa. Imagino que tem. Olha, num olhar mais business, assim, num olhar mais da empreendedora, eu acho que eu posso falar uma coisa que muita gente vai discordar, mas eu acho que essa coisa do ser empreendedora não necessariamente é você ser empresário.
Eu acho que você pode ser funcionário, você pode ser CLT e ter um baita de um espírito empreendedor para aquela empresa que você trabalha, sabe? Empreender naquele contexto, naquele cenário, naquela corporação. Sabe essa coisa do funcionário que cuida da empresa como se fosse sua? Eu sou das antigas, né, Gabi? Então, assim, a minha formação profissional é a do vestir a camisa. Eu tô aprendendo muito com o modo hoje de trabalho que mudou muito e a gente precisa aprender e precisa se adequar. Não é mais o da minha formação, né? Não é mais dos anos 90, quando eu comecei a trabalhar. Né? Mudou muito a relação empregado-empregador, tudo isso está muito diferente. Né? Então, assim, é difícil até para eu hoje dizer alguma coisa para aquela Carol lá, que começou a trabalhar, porque está tudo muito diferente. Se aquela Carol lá, ela pode dizer para mim hoje, talvez... esteja preparada para uma cambalhota, né? Porque, e a gente, empresário hoje, a gente precisa ter esse exercício de entender que as relações de trabalho são outras, as relações de trabalho são completamente diferentes com as pessoas, né? Melhores para algumas coisas, no meu ponto de vista, piores para outras, e a gente precisa se ajustar porque mudou, a geração é outra, o comportamento das pessoas é outro. Mas eu acredito que essa formiguinha, essa energia do empreender, ela pode morar em qualquer função que você estiver exercendo, seja como empregado, seja como empregador, seja como empresário, seja como funcionário. Mudança do business também, que agora falando, eu até brinco de vez em quando, gente, que saudade que eu tenho de 13º, de férias, de salário caindo na conta no 5º dia útil, porque a vida muda, né? Você vende almoço para pagar janta, você tem que ter pratinho girando todo o tempo, os volumes vão ficando muito grandes, né? Assim, a conta que antes era do aluguel, da luz e a conta hoje é uma conta, até os boletos são enormes, né? Você tá todo dia pagando uma casa de mercadoria. Então, assim, entender essa proporção, eu acho que um empresário que se joga no mundo do empreendedorismo sem entender que a proporção muda, que as questões matemáticas, as relações são diferentes, ele cai do cavalo. Ele acaba dando passo maior do que a perna ou se privando de oportunidades por falta de coragem. Então, esse entendimento de que as frações são diferentes, de um lugar CLT para um lugar CNPJ, né? Eu acho que é um feeling que tem que acontecer muito rápido nessa transição. Eu costumo dizer assim que muitas pessoas querem estar onde você está, mas não querem pagar o preço que você paga para estar lá. Olha, Gabi. E é esse o contexto, né? De você entender as infinitas duplicatas que tem para pagar todos os dias. A demanda é muito alta, a energia gasta é muito alta para fazer o negócio acontecer. A liderança que você tem que imprimir nas pessoas que são o nosso principal recurso, né? Eu trabalho varejo, vendas, né? Então, assim, a gente tem uma equipe que precisa estar muito motivada todo o tempo, porque o nosso resultado depende diretamente dessa motivação. Então, como que você imprime esse gás? Algo que quando você é funcionário, é uma responsabilidade menor, ainda que eu trabalhasse com gestão também, com liderança de equipes e tal, mas assim, você tem outros setores, outros profissionais para dividir essa responsabilidade com você. Agora, quando o negócio é seu, não vai você botar ali a cara ali na frente e fazer acontecer, senão não acontece, né? Você não tem para quem terceirizar isso, né? Então, eu acho que essa mudança é uma mudança que logo no começo do jogo, do game, você precisa virar a chave. E uma outra grande mudança que eu trago aqui para você como de minha percepção, assim, que foi assim, gritante, foi a da gestão do meu tempo. O tempo do empreendedor é um tempo diferente, gente. Nossas 24 horas são diferentes. Isso tem muitos prós e muitos contras também. Mas, por exemplo, eu ter tido o privilégio de acompanhar a infância da minha filha tão de perto, de ser uma mãe tão presente, de tempo presente com ela, né? Esses anos todos, só o varejo me trouxe enquanto empresária, né? Que eu posso
ter o que a gente chama de flexibilidade dos horários, né? Eu trabalho, Gabi, todo o tempo, da hora que eu abro o olho até a hora que eu fecho, né? Eu e Ricardo, a gente fecha a caixa das operações na cama, 10 e pouco da noite, porque nossas operações fecham 10 horas da noite, as operações de shopping. Então, ali a gente tá olhando, às vezes deitado, como é que fechou, como é que foi o PA de fulano, nossa, como é que fulano tá bem, ixi, nós temos que dar um gás em Beltrano. E isso na minha vida de CLT, eu conseguia... eu não encerrei aqui, agora é meu tempo. Sabe aquela coisa, não atendo mais telefone? Depois acho que eu nunca fui essa. Nunca fui essa. Assim, né, o final de semana... Não, minhas lojas estão abertas de domingo, de 10 da manhã às 22 horas, todos os dias, né? Todos os dias. Então, assim, dá pra falar. Não, agora eu não atendo mais telefone? Não dá pra falar. Mas... Imagina quem pensa que empreender não trabalha, né? Porque a gente trabalha 24 horas, não tem trabalha como. todo tempo, porque todo tempo, ou a gente tá vendendo o nosso negócio, né? Eu chego aqui, conheço Mariana e conto da minha loja, já apresentei meu Instagram pra ela. Gente, isso é trabalhar. É isso, é um Não movimento. Você Já comprou peças da Mariana, Não, tá de aí já sai de vermelho, maravilhosa. daqui, e a gente tá trocando network, o negócio, assim, é todo o tempo. Isso aqui é business rolando. Preocupar com as pessoas, né? Saber que eu tenho lá hoje, na loja do Shopping Vitória, meu vendedor tal, tá com problema em casa, né? Que faleceu um familiar do outro. Então, assim, ter esse pensamento de que não, hoje eu tenho que dar uma ligada pra fulana porque eu tenho que dar uma força. Gente, isso é business também. Isso é a gente levando os nossos sentimentos e o nosso acolhimento para o nosso negócio com o objetivo de fazer com que as pessoas estejam bem e felizes, porque bem e felizes elas produzem mais. Isso é frio, isso é gelado, isso é real. E isso é doce, isso é carinhoso, por quê? Porque a gente consegue associar ao nosso trabalho o cuidado, o zelo, o tá junto, o permitir que o outro, assim, poxa, eu sei que eu posso contar, sabe? Trazer pra perto, né? Isso é troca, isso é troca. Muito bom. E é sobre isso o nosso negócio. Muito bom, Carol. Muito lindo ver esse projeto e conhecer um pouquinho mais de perto a sua história e o projeto de vocês. E pra gente encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta, te pedindo para deixar uma mensagem para as mulheres que estão começando, né? O que você deixaria de mensagem para essas mulheres? Olha, Gabi, eu acho que nosso papo tá tão gostoso e a gente tem tantas mensagens aqui já, né, assim, da sua história, da minha história. Mas assim, começando a sua jornada profissional, começando sua vida, se joguem, não tenham medo de errar, sabe? Se permita. Se permita, exatamente, assim, não tenha medo de errar, assim. Tem umas frasezinhas que eu tenho pavor, mas, gente, elas martelam na cabeça da gente, né? Coisa do tipo, nasceu pronto, nasceu tarde. Gente, real, nasceu pronto, nasceu tarde. Às vezes a gente fica ali num perfeccionismo. Olha que isso também é muito inerente à minha formação. Outra coisa que o varejo vem me ensinando muito. A ser um pouco mais desprendida, assim, da norma, né? Trabalhei muitos anos com normas, com segurança, né? Cara, a gente pode se permitir um pouco mais o ratear aqui e ali, porque essa criatividade, ela inova. Então, eu acho assim, não segura muito groove, não titubeie tanto, sabe? Tá agarrada para dar o primeiro passo? Dá um passo. Porque dentro desse primeiro passo, esse tijolinho que você pisou ali, né? Esse bloquinho hexagonal que você deu o seu primeiro passo, ele vai te mostrar outros caminhos. E ali você se direciona. Se a gente fica construindo algo aqui muito... com muita complexidade, o planejamento é necessário, mas assim, com aquele receio de que, ai meu Deus, e se, você vive nesse se. E todo dia aparece um e se novo. Né? Todo dia aparece um obstáculo novo, ainda mais nesse mundo louco que a gente está vivendo, de tamanhas mudanças que a gente está aqui construindo juntos. Então, eu acho que eu digo assim, para quem está começando, dá o primeiro passo, se cerque de boas pessoas, nunca tenha vergonha de perguntar, seja curiosa, seja curioso, sabe? Mas dá o primeiro passo. Muito bom. Dali você vai. Eu falo muito isso também, que a vida acontece no movimento. Então, às vezes, a gente não sabe como vai acontecer. A gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo isso, no caminho. A vida acontece no movimento. É acontece isso. na estagnação.
a estagnação, talvez algumas coisas funcionem, assim, essa coisa do ócio criativo, do momento que você tira realmente pra uma autorreflexão bacana. Mas encerrou ali, dá o primeiro passo. Primeiro passo, é isso. E agora deixa suas redes sociais para as pessoas conhecerem um pouquinho de você, um pouco do seu trabalho. Que massa, gente, eu queria tanto ter ingressado nesse mundo. E eu acho tão legal. Ai, Gabi, é algo que eu ainda tô tentando aprender. Você vai me ajudar? Ajudo, lógico, conte Bom, a comigo. minha pessoal é Caroca Lobato. Eu deixo lá como um perfil aberto, eu conto um pouco da minha vida, mas também dos nossos negócios. Sendo eu como eu mesma, um blog de vida pessoal, digamos assim, mas as lojas estão lá, né? As reservas aqui, a gente tem 4 perfis ativos, né? Que é Reserva Ponto Vitória, que é a do Shopping Vitória, Reserva Vila Velha, Reserva Praia da Costa e Reserva Praia do Canto. E já nasceu o perfil Reserva Mestre Álvaro, Que vem aí. que vem aí, nossa 5ª operação. Aí, final de outubro, a gente tá abrindo portas, você estará lá comigo. Com certeza, não faço questão. Obrigada. A Celaires Brasil, celaires.brs, não, a gente falando besteira, celaires.esbr é o nosso perfil da operação de acessórios para celular. Gente, uma delícia aquilo ali, tá? E Outlast, né? Que Outlast no sentido de perene, muita gente acha que é outlet, não, gente, é uma multimarca chamada Outlast, que é uma coisa que dura mais que, tá? Na época não tinha esse negócio de outlet no Brasil, mas a gente manteve o nome porque tem uma história aqui na moda capixaba masculina, e é uma loja super bacana, que a gente trabalha com marcas bem legais, e é Outlast Oficial. Todos esses perfis no Instagram. E lá a galera conversa, manda promoção. Tá tudo em promoção, viu, gente? Passou o Dia dos Pais, tá tudo promoção. Não sei quando é que esse programa vai ao ar, aproveitem. E a galera manda conversa, enfim. Eu já ganhei um mimo hoje, fiquei muito feliz. Desejo muito sucesso pra nova loja que está abrindo agora no Mestre Álvaro. Vai ter mais pertinho de vocês aí da Serra. E assim, é incrível a marca, né? Que o Capixaba já é apaixonado pela marca. Fico muito feliz de contar essa história aqui. E nós temos um mimo em formato de gratidão. Agradecendo, né, pela sua presença, pelo seu tempo. A gente sabe que a vida é corrida. Então nós fizemos um mimozinho com os nossos parceiros. Que coisa linda, gente. Tudo personalizado. Com a Bioculinária Saudável. E um pratinho de joias para que você possa colocar suas joias. Da Mermaid. Amei, muito obrigada. Obrigada mesmo. Ai, foi uma delícia. Ai, que gostoso. Gostosa, gente.